Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esta é a nossa aula 29 do nosso estudo de Espiritismo nível básico. No estudo básico de Espiritismo, para quem está iniciando, o livro recomendável é o Livro dos Espíritos. Por isso, a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos nesse estudo, nessa sequência de aulas, nessa sequência de vídeos, e vamos da primeira perguntinha que Kardec fez até a última pergunta. Toda aula a gente lê algumas perguntas novas. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que Kardec compilou com perguntas e respostas. Perguntas que Kardec escreveu e as respostas que ele obteve dos espíritos. Toda essa história e o que é o Espiritismo você encontra na primeira aula dessa sequência. Eu recomendo fortemente sempre que você faça o estudo sequencial, porque pode ter algumas dúvidas, alguns conceitos básicos que nós já vimos nas aulas anteriores. Mas bora lá, nada impede que você faça essa aula e depois você recupere, assista às aulas anteriores. Bom, a gente sempre faz também uma leitura do Sinal Verde como a abertura do nosso estudo e serve para a gente como uma reforma íntima, como um entendimento, dicas aqui de André Luiz, que passou para o Chico Xavier e ele, então, transcreveu o Sinal Verde. Bom, vamos então começar então hoje com o Sinal Verde. A gente vai ler um texto sobre Perante os Outros. Esse é o título do texto. E depois a gente vai para o Livro dos Espíritos, no capítulo 6, da vida espírita. Vamos falar primeiro sobre o título Mundos Transitórios e depois a gente entra em percepções dos espíritos. Muito bem, vamos então à leitura do Sinal Verde de hoje. Perante os outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades, sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa, para construir um grupo maior. Bom, um texto curtinho, mas é importantíssimo, né? A gente saber lidar com os outros, com as outras pessoas que vivem conosco aqui encarnados, né? Enquanto encarnados aqui. No mundo espiritual também. Mas aqui o nosso foco é a vida terrena, né? Enquanto encarnados. E então André Luiz transmite aqui, olha, nunca desestime a importância dos outros, né? E aí lembramos de alguns textos que lemos anteriores também, que também falam, olha, lembre-se que aquele que passa necessidade hoje, que te pede ajuda, pode ser na próxima encarnação alguém que te vai ajudar. E pode ser que você esteja pedindo para ele. Então tudo isso a gente tem que considerar também. Frequentemente só pensamos na crítica, né? Que os outros vão fazer para nós. Ah, não posso fazer isso porque senão eles vão vir me criticar, né? Principalmente em grupos de amigos, é muito comum isso, né? E esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Então, carinho, afetividade. O que é o auxílio ao próximo? É só dar dinheiro? Não.
é qualquer tipo de caridade. E a gente precisa sempre lembrar que caridade não é só dar dinheiro. Caridade é saber ouvir. Às vezes o irmão quer conversar, precisa conversar. Saber ouvir é uma forma de caridade. Orientar, se for permitido. Passar algum tipo de conselho, de orientação. E outros tipos diversos de caridade que existem, né? Coloquem nos comentários o que você entende por caridade. Deixe seu like, contribui muito com o nosso canal. E inscreva-se também para receber os próximos vídeos. Continuando. Valorize os outros a fim de que os outros valorizem você. Mas aí eu acrescento. Jamais faça isso na esperança de receber algo em troca, né? O grande valor da caridade e de valorizar os outros é o amor. O amor, transmitindo amor, como Jesus nos ensinou, né? Independente de se vai receber de volta ou não. Apesar de que nós sabemos que mesmo que o outro não tenha capacidade ainda para te devolver aquele valor, aquele amor que você deu, né? O universo volta aquilo para você. De uma forma ou de outra, já estudamos várias aulas sobre isso aí. Apesar de que a gente não deve esperar, não deve fazer querendo receber de volta, mas essa é uma das leis universais, é a lei do retorno. Fez o bem, volta o bem. Fez o mal, não vai voltar o bem. Vai voltar alguma coisinha ruim também para você aí. Então, evita fazer o mal. A gente sempre procura fazer o bem, caridade. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades. E aí aquilo que a gente fala sempre, é a famosa palavrinha compreensão. Compreensão da nossa realidade, da realidade que o Espiritismo traz como doutrina para a vida do ser humano, do conhecimento, que nos diz que estamos todos em evolução. Todos erramos, é normal. Não existe ninguém perfeito aqui entre nós. Perfeito é ser puro, ser elevado, espírito elevado, que não está encarnando. Não tem mais a necessidade de encarnar. Então, os que estão aqui encarnados conosco, todos, sem exceção, são seres que estão ainda em evolução. Por isso, precisamos compreender, acima de tudo, os erros dos outros e precisamos compreender também que nós erramos. Nós podemos estar errados, aceite isso. Abaixar o ego faz parte da reforma íntima e é um dos preceitos fundamentais para que a gente consiga se elevar. Quando você tira o ego de dentro de você, quanto mais você esvazia, mais entra Deus. Pense nos outros, então, com essa, não em termos de angelitude ou perversidade, mas com essa condição de seres humanos, de espíritos em evolução. Se a solidão valesse as leis de Deus, não fariam o seu nascimento dentre tantas outras criaturas, né? E aí me lembro aquela história que diz, puxa, às vezes dá vontade de eu sumir, de eu ir morar numa caverna, eu vou morar no interior, que aí eu não encontro ninguém, não vou encontrar, vou ficar na beira do lago pescando, isso é que é vida, é isso que eu quero. E aí a gente tem que parar para pensar, será que isso, se você fizer isso, é uma escolha sua, mas será que se você fizer isso, você vai ter a evolução que você deseja, que você programou, ou é uma fuga que você está dando e que você vai ter que nascer uma outra encarnação para cumprir tudo que você desviou? Então é possível, tem pessoas que fazem isso, que somem, sumi, pronto, não quero contato nenhum com pessoa nenhuma. Que aprendizado esse ser vai ter? Tem aprendizado, não digo que não tenha, tem, mas muito pouquinho. Você vai aprender ali a natureza, conhecer mais a natureza, aprofundar. De repente,
Se você começar a perceber as coisas, vai começar a fazer uma meditação, vai ter algum ganho, se você for na senda correta. Estudar, escrever livros, aí sim. Mas se você ficar deitadinho, pegando sol o tempo todo, aí não. Então, esse é o pensamento de hoje aí, e se chama perante os outros, né? A nossa necessidade de convívio para justamente evoluir, para justamente exercitar o contato com os outros seres, o diálogo, o amor, as palavras que nós falamos, o controle emocional, mantendo a calma, mansuetude, como Jesus ensinou. Muito bem. Essa foi a leitura de hoje. Sinal verde. Vamos agora, então, para o livro dos Espíritos. E no livro dos Espíritos, hoje, a gente vai começar a falar sobre... Bom, nós terminamos Espíritos Errantes na última aula. Hoje a gente começa a falar sobre mundos transitórios. Vamos fechar as 3 questõezinhas do mundos transitórios e vamos entrar num assunto super bacana, que é percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E aí Kardec fez as perguntinhas. Mas eles gostam de música, eles sentem calor, eles precisam da luz para enxergar. E aí, então, são questõezinhas bem simples, mas muito interessantes. É o que a gente vai ver hoje. Só que essa percepções, ela vai até a questão 243 só. Na verdade, ela vai até 256. Hoje nós vamos até 243, porque senão fica muito longo e não daria para terminar. E aí a gente termina na próxima aula, percepções, sensações, sofrimentos dos espíritos. Vamos então para a primeira perguntinha de hoje, a 234. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. Espíritos errantes é aqueles que desencarnaram e estão no que se chama erraticidade. Já falamos sobre isso nas últimas aulas. Então, os espíritos desencarnados são chamados também de espíritos errantes, né? Estão na erraticidade, aguardando uma nova reencarnação. E normalmente existem mundos espirituais, né, onde eles vão. Isso quando não estão muito perturbados e pode ser até que fiquem por aqui, né? Então vamos falar sobre isso também mais para frente. E aí, resposta sobre a questão 234 foi: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhe podem servir de habitação temporária. Espécies de bivacs, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso, e onde elas gozam de maior ou menor bem-estar. Então, existem mundos de temporários, onde você vai para lá, fica... Inclusive, existem hospitais nesses trechos para receber o espírito, tratar o espírito, né? Tem uma dezena de livros do Chico Xavier que fala sobre isso, e outros autores também, né? De hospitais intermediários que recebem, dão acolhimento, fazem um tratamento, explicam que ele agora está desencarnado, né? O que muitas vezes não é fácil para o ser que desencarnou, muitas vezes não percebe que desencarnou. Então lá é feito um tratamento e tal, e aí é encaminhado para um nível dele, né? Lembrando que tudo é nível, tudo é gradual. Então, de acordo com o nível daquele espírito, o nível de espiritualidade, a vibração que envolve ele, de acordo com isso, ele vai para o nívelzinho dele. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar.
E existem, nesses andarezinhos que eu estou citando, existem mundos celestiais, tá? Para espíritos em níveis diferentes. Ok. E aí a pergunta A, dentro da 234. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Ou seja, a hora que eles querem, eles saem desse mundo? Resposta: sim. Os espíritos que se encontram nestes mundos, podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que lhes sejam, que se refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Tá? Só um ponto aqui, lembrando essa questão, que os espíritos já em outras respostas já falaram que os espíritos mais elevados conseguem fazer essas viagens de forma mais fácil. Mas mesmo os espíritos mais avançados um pouquinho não conseguem, por exemplo, mudar o globo. Ah, agora eu vou para Marte, agora eu vou para um outro planeta, eu vou para um outro que também eu sei que também tem um globo, também tem um mundo espiritual. Não, não podem, não podem. Eles estão como que apegados aqui à matéria do planeta onde eles estão no fluxo reencarnatório. Questões anteriores já falamos sobre isso, né? Agora, os espíritos de primeira ordem, né? Os espíritos perfeitos, ou também chamados espíritos puros, que é o nível mais elevado, já estudamos isso também, e esses sim têm liberdade maior, e aí podem migrar de um para o outro conforme a necessidade de suas missões, tá bom? E essa resposta aqui eu entendo como sendo, olha, eles podem ir, mas dentro de seus limites, cada um de acordo com o seu nível. E entendo isso baseado nas respostas anteriores dos espíritos. Questão 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Resposta: certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, com essa resposta, a gente entende que também se consegue progredir no mundo espiritual. Talvez não tanto quanto aqui na matéria, talvez não se faça no mundo espiritual algumas experiências e exercitações que só se faz na matéria, mas com certeza com estudo, com trabalho, você vai marcando os teus pontinhos no mundo espiritual também. Oração, tudo isso contribui para a vibração melhorar do ser, e ele pode até ser que ele consiga uma elevação de nível enquanto está na erraticidade. Tá? 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Resposta: não. A condição deles é meramente temporária. Então, dentro da questão 236, Kardec colocou uma questão A. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? E a resposta foi, ou seja, teriam seres com corpo junto com os espíritos lá nesses mundos transitórios, né? Mais ou menos essa a pergunta de Kardec. E a resposta foi, não, estéril, é neles a superfície. Os que o habitam não precisam, os que os habitam de nada precisam, né? Então são só mundos habitados apenas por espíritos e mundos estéreis, ou seja, não há a natureza material lá nascendo, né? Bom, questão B, dentro da 236. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam esses mundos? Não, são estéreis transitoriamente, como a Terra já foi no passado, né? E aí eu é que estou acrescentando, como a Terra já foi no passado estéril, sem nada, né? Então são globos, são planetas, né? Em outros níveis, em outras dimensões também, mas que não existe ali necessariamente vida material ainda. Muito bem, e a questão C agora.
Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? Resposta: a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo que dás o nome de belezas naturais. Essa foi a resposta dos espíritos, então. Questão D de dado, dentro da 236. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Então, a resposta foi: já pertenceu. Né? Então, sendo transitório o estado desses mundos, né, que estéreis, como ele fala, a Terra pertencerá algum dia ao número deles, ou seja, dessa forma, né? E aí os espíritos respondem: olha, já pertenceu no passado. No passado a Terra já foi estéril. Não tinha ninguém habitando. Era um globo e não tinha vida, né? E aí gradativamente foi surgindo vida no planeta. E aí a gente tem a questãozinha E, ainda dentro da 236. Em que época? E aí a resposta dos espíritos foi: durante a sua formação, durante a formação do nosso planeta, ou seja, há muito tempo atrás. Né? Muito bem, questão agora 237. Questão 237 já está dentro de percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Começamos agora a falar sobre as percepções, as sensações e o sofrimento dos espíritos, que Kardec vai começar a perguntar como é que é essa vida do espírito, né? O que os espíritos sentem, o que eles percebem, como eles percebem, né? E vamos lá então para a perguntinha 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Resposta: sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito. Quanto menos entraves tenha que vencer. E aí, essa foi a resposta dos espíritos. Né? Então, é muito interessante essa resposta, porque nos mostra o seguinte: quando nós entramos aqui na matéria, né, nós estamos sujeitos a esse tipo de ser, a essa matéria aqui, que bloqueia muitas vezes o nosso raciocínio, o nosso pensamento, devido a deficiências da matéria. Então, a gente, como espírito, a gente tem uma capacidade muito maior, muito mais ampla do que a gente tem na matéria aqui. Às vezes você vê uma pessoa com defeito mental, né, ou qualquer outro tipo de defeito, puxa, tem um defeito ali, defeitos mentais, né? Vamos falar de defeitos mentais, seja lá qual for, tá? Você acha que o espírito tem algum defeito? Não. Ele está ali, está passando uma prova, ou está passando uma missão. Ele veio com essa missão de cumprir essa prova, né? E, de repente, de servir de exemplo, de auxiliar os seus pais, alguma coisa desse tipo, não sabemos. E nem cabe ficar pensando e julgando isso, tá? O que a gente tem que compreender é que é um espírito perfeito. Quando desencarna, ele volta ao estado de consciência completa. Completa. E isso para as pessoas que também não têm problema nenhum mental. Né? As pessoas que não têm acham, não, eu sou inteligentíssimo. Né? Provavelmente você, quando desencarnar, você vai ganhar muito mais inteligência. Né? Provavelmente você, se você fizer suas meditações, suas concentrações, tentando sempre se esvaziar do ego, né? Você consegue cada vez mais trazer à tona essa inteligência interior que nós temos guardada e fica ofuscada pela matéria, fica coberta pelo véu da matéria.
como dito aqui pelos espíritos. Tá? Então, uma questão interessantíssima. E tem várias filosofias pelo mundo, não só a filosofia espírita, né? Não só a doutrina espírita, mas diversas outras, no Oriente, né? Budismo, que falam exatamente sobre esse conceito. O conceito de que o ser encarnado ele perde muito daquela inteligência que ele tinha. Platão achava e dizia que o ser encarnado ele tinha dentro dele toda a inteligência já do universo. Ele já sabia tudo, já estava dentro dele e ele tinha que achar. Né? Em parte, Platão tinha razão. Tem muito conhecimento que está dentro de nós, das últimas encarnações, né? Porém, não é o conhecimento todo, é o conhecimento que nós chegamos até o nível da nossa última encarnação, tudo acumulado dentro de nós. Cabe a nós procurar intuitivamente saber ouvir. E como é que você consegue isso? Espiritualização. Estudo, meditação, estudo da doutrina espírita. E nas aulas mais avançadas, aí você começa a perceber e ter a percepção, então, cada vez maior dessa inteligência que temos dentro de nós. Tá? Então, uma questão importantíssima essa questão 237. Muito bom, vamos para a questão 238. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Resposta. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Depende do seu nível, né? Bom, quando a gente fala, aí um comentário meu, quando a gente fala de espíritos ignorantes, espíritos inferiores, né, a gente sabe que a gente não está falando aqui de uma linha só. A gente está falando de uma graduação, que vai em vários níveis. Já lemos, inclusive, resposta dos espíritos sobre isso em aulas anteriores. Né? Então, é uma graduação que tem vários níveis ali dentro. Ali que estão... E, basicamente, o que ele está dizendo é, olha, quanto mais elevado, mais você sabe, mais você conhece. Porque mais encarnações você passou, mais estudioso você foi, mais dedicado ao conhecimento você foi e mais você aprendeu, não é? É basicamente isso. Então, quanto mais elevado o espírito, na sua escala de elevação, mais conhecimento de tudo ele tem. Tá bom? Questão 239. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Resposta. Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Então, é só um complemento da 238. Né? Está falando basicamente a mesma resposta. Olha, quanto mais elevado, mais conhece. Quanto menos elevado, menos conhece. 240. A duração dos espíritos. A duração. Os espíritos a compreendem como nós? Resposta. Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Então, a resposta bom, tem uma explicação de Kardec. Eu vou ler a explicação aqui de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós, tão longos, não passam aos olhos deles, de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Então, o que Kardec menciona aqui é que, olha, o tempo passa diferente para os espíritos, diferente do que para nós, né? E eles não têm essa percepção
desse tempo todo que nós vivemos aqui no mundo espiritual. Questão 241. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Resposta: do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Então, mais um ponto aí que depende da elevação do espírito, né? Do ser. Bom, questão 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento lhes é ilimitado? Resposta: o passado, quando com ele nos ocupamos, é o presente. Verifica-se, então, precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso de teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Muito bem, e para terminar hoje a questão 243. E o futuro? Os espíritos o conhecem? Resposta: ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente, à medida que se aproxima de Deus. Tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações. Mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Olha que interessante. Uma resposta falando sobre integração do espírito com Deus. Acho que é a primeira questão que nós lemos falando sobre a integração, né? Diversas religiões outras também falam sobre a reintegração com Deus. Gnosticismo fala sobre a reintegração, a união com Deus. Jesus falava: eu sou um com o Pai. E todos seremos também. Depende de nós fazermos o nosso contínuo progresso, seguindo o Evangelho, seguindo as orientações de nosso Mestre Jesus. Esse é o nosso principal objetivo: evolução, progresso e integração final com Deus. Agora, o que é integração com Deus? Essa é uma questão. Deixe os seus comentários com a sua ideia de integração com o Pai. Bom, vamos ver, vamos falar mais sobre isso mais adiante, tá? Mas não vamos adiantar. Mas deixe seus comentários. É bom sempre a gente, prometo responder a todos na medida do possível. Questão A, dentro da 243. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Resposta: completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. Mas, pela resposta dos espíritos aqui,
eles têm alguma visão, algum vislumbre, né, rápido do que vem pela frente, né? Lembrando que nós já aprendemos que nós temos o livre-arbítrio e que a qualquer momento, muitas vezes, um caminho que estava determinado, a gente pode mudar. Ou corrigindo, fazendo bem, se adequando, e aí Deus permite aquela mudança. De repente, uma prova que tinha que ser passada, de repente não há mais necessidade devido a vários trabalhos bem feitos pelaquele espírito, que pagou, de repente, aquelas dívidas que tinha no passado. Então, nada é determinado. Nada é fixo no nosso destino. Bom, hoje, então, como a gente havia previsto aqui, nós fomos até a 243. Na próxima aula, a gente continua da 244 para frente. Bom, vamos falar agora sobre conceitos fundamentais do Espiritismo, que é um pedacinho também de reforma íntima, né, para a gente praticar no nosso dia a dia. Na aula passada, nós falamos aqui sobre cada um tem seu tempo. Então temos que respeitar, cada um tem seu tempo para fazer o seu aprendizado. Nessa aula, a gente vai reforçar só o seguinte, olha, cada um tem que fazer o seu próprio aprendizado, cada um tem seu tempo, perfeito, mas cada um tem que fazer o seu próprio aprendizado. Na maioria das vezes, o aprendizado é feito pelo ser. Não adianta você ficar querendo direcionar ou querendo orientar, a não ser que tenha muito desejo daquela pessoa realmente de receber uma orientação ou um direcionamento. Fora isso, não adianta querer puxar quem está caído para que se levante. É necessário que a pessoa que está caída queira se levantar, ou queira tomar um novo rumo, ou direcionar a sua vida. Sem a vontade própria, não vai. A pessoa não consegue direcionar e não consegue fazer o aprendizado. Não é porque você explicou tudo que entrou na cabeça da pessoa. Acredite, muitos aprendizados têm que ser feitos pelo próprio ser. Bom, e aí eu quero só compartilhar com vocês aqui um texto muito bacana sobre esse assunto, né? É um texto que está no O Consolador, sobre a parábola das 10 virgens. O texto é o seguinte: significa que não podemos tomar de empréstimo o combustível a alimentar a luz do Espírito. Cada um há de consegui-lo pelo esforço próprio, que é o processo adequado e único de adquiri-lo. Não realizaremos nossa própria evolução espiritual pelos méritos de outrem. Nada conseguiremos apelando para as qualidades e virtudes de terceiros, já que o aperfeiçoamento é obra individual. Então, esse texto é um texto aqui onde ele fala sobre a parábola das 10 virgens, né? E aí ele vai explicar a parábola das 10 virgens, está no O Consolador. E basicamente ele fala isso, né? Olha, não adianta você forçar, porque depende de cada ser. Cada ser tem que, acima de tudo, querer evoluir, querer entrar na senda de aprendizado, né? No caminho de aprendizado de Jesus, a vontade de estudo, de crescer, de evoluir. Se você chegou até esse ponto, nessa aula, até o finalzinho da aula, você está nessa senda. Parabéns. E você vai conseguir. É natural que a gente dedique estudo, e o estudo pode ser um livro escrito por outra pessoa, o estudo pode ser através da internet, como hoje, por exemplo, fazemos aqui, né? Mas jamais você vai conseguir
através da vontade de outra pessoa. Não. Ou você querer puxar alguém para que essa outra pessoa consiga alcançar a mesma vontade que você está agora. Então, é importante compreender isso, que cada um tem o seu tempo e também cada um tem que abraçar o seu próprio caminho e ter, acima de tudo, a vontade de querer entrar nesse caminho de evolução. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos, então, na próxima aula. Um beijo no coração de todos.